A Guerra Civil Norte-Americana também é conhecida pelo nome de Guerra de Secessão. Uma secessão é uma separação, um rompimento. A origem do nome é a secessão dos estados sulistas que, durante o conflito, se separaram do resto do país, rompendo com o governo federal sediado em Washington. Na segunda metade do século XIX, o norte dos Estados Unidos vivia um período de extraordinária prosperidade econômica e de aumento demográfico, graças à entrada em larga escala de imigrantes europeus. Nos estados do norte, desenvolvia-se uma agricultura mecanizada, construíam-se ferrovias em larga escala, utilizava-se o barco a vapor e havia um gigantesco processo de industrialização. A escravidão havia sido abolida e o trabalho assalariado predominava em todos os setores. Já nos estados do sul, a economia era agrária, baseada em algodão, tabaco, milho e outros. A mão de obra predominante era a escrava. O processo de industrialização estava ainda engatinhando e o poder político estava sob o controle de uma aristocracia rural e conservadora. Para a população de 9 milhões de pessoas, 3.950.000 eram escravos, isto em 1860. Um dos motivos da guerra foi a escravidão. Os estados sulistas defendiam a continuidade e os estados nortistas defendiam a abolição da escravatura. As tendências abolicionistas dos nortistas eram resultado mais de interesses econômicos do que de supostos sentimentos humanitários. Uma prova disso é que o presidente Abraham Lincoln era, antes da guerra, bem mais moderado em suas opiniões a respeito da escravidão. Apesar de contrário a essa ideia, para ele, cabia a cada um dos estados, e não ao governo federal, decidir se mantinha ou abolia a escravidão em seus respectivos territórios. Com o tempo, Lincoln mudou de opinião e tornou-se um defensor da abolição. Apesar disso, Lincoln, tal como a maioria dos homens brancos de sua época, não apenas dos Estados Unidos, mas também da Europa, acreditava na superioridade da raça branca, considerava os negros culturalmente inferiores aos brancos e considerava a miscigenação um mal a ser evitado. Mesmo com a proibição do tráfico de escravos em 1815, o contrabando continuou até o ano de 1860, porém o Norte crescia a campanha pela abolição. No final de 1860, o estado da Carolina do Sul já havia se declarado fora da União, fato este que culminou na formação dos Estados Confederados da América. Poucos meses após a eleição de Abraham Lincoln, um republicano contrário à escravidão, a Confederação, de cunho separatista, já aglomerava 11 estados: Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Texas e Tennessee. A guerra civil acaba e deixa centenas de milhares de mortos e uma legião de negros marginalizados. Nenhum programa governamental é previsto para a integração profissional e econômica. A maioria dessas diferenças, não só nos aspectos produtivos, mas também as diferenças de mentalidade, estão relacionadas à questão da escravidão. O orgulho pela plantação sulista, a posse de escravos, os problemas produtivos. Tudo remete à escravidão, fator que pretendeu se colocar como força motriz